A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. feitos meus irmãos, e agora sim.
em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Um texto que temos lido muitas vezes, um texto bem conhecido da igreja, um texto importante, um texto precioso, um texto que tem um significado muito especial para o povo de Deus e a sua história. E nesta noite, a partir desse texto, eu quero convidá-lo para nós pensarmos juntos durante alguns minutos sobre este tema, a família e a Bíblia. A família e a teologia que está presente na Bíblia. A teologia que é o estudo que nós realizamos para conhecermos Deus. E como esta teologia que leva o homem ao conhecimento de Deus, que decidiu revelar-se a nós através desse texto, o que é que tudo isso tem a ver com a família? E como a família absorveu, muitas vezes conscientemente, mas também tantas vezes inconscientemente, esta teologia bíblica e trouxe e aplicou esse conhecimento sobre Deus e o seu relacionamento com a humanidade para o contexto da família. E para o nosso relacionamento dentro desta sociedade, a primeira sociedade da qual todo ser humano faz parte, que é exatamente a família. Por isso eu convido você para que abra e mantenha a sua Bíblia aberta neste texto, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Lerei o texto, vamos orar e então alguns comentários estaremos compartilhando com a igreja nesta noite. Meus irmãos, até hoje, os judeus continuam colocando em prática esta orientação das Escrituras Sagradas. Até hoje, os judeus, não apenas em Israel, na Palestina, mas em todo o mundo, eles continuam colocando este texto em prática. Eles continuam ensinando seus filhos, eles continuam falando desta palavra com eles em casa, quando eles estão assentados ou levantados, quando eles estão andando ou quando eles estão parados. E é interessante que as demais partes desse texto também. Eles continuam com o hábito de amarrar no braço direito algumas porções da lei, das Escrituras, da palavra, da Bíblia Sagrada. Eles continuam colocando algumas porções amarradas com uma faixa na sua testa. Eles continuam colocando algumas porções, principalmente esse texto, também nos umbrais das portas. E eles continuam seguindo esta orientação do Senhor, individualmente e também como família. Vejam, meus irmãos, a importância dos mandamentos do Senhor, que segundo o povo de Deus do Antigo Testamento, todos deviam conhecer, todos deviam saber de cor e salteado, e todos deviam obedecer, todos deviam colocar em prática, porque esta é a vontade de Deus. Que estas palavras estejam no teu coração, que estas palavras você ensine aos seus filhos, que estas palavras você fale o tempo todo na sua casa, com a sua família, que você esteja ao deitar-se ou ao levantar-se pronunciando estas palavras, e que estas palavras estejam com você, na sua mente, nos seus lábios e no seu coração, quando você estiver caminhando pelo caminho, pela existência da sua vida. Hoje pela manhã, nós falamos rapidamente sobre a família e a igreja. E o quanto a igreja é importante e até fundamental para abençoar a família, e a família, no seu envolvimento, também, de modo recíproco, abençoa a igreja. E nós encontramos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a presença marcante da família, em cada página, em cada história, em cada texto. E agora, em nosso culto da noite, irmãos, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês para este tema, a família e a Bíblia. A família e a teologia extraída da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E como, de uma maneira maravilhosa, nós trouxemos e aplicamos para o contexto da família este conhecimento do homem acerca de Deus, o seu
Criador. O resumo da mensagem deste texto é simples e diz basicamente o seguinte: nós precisamos usar a Bíblia e a teologia que nela está, não apenas para conhecermos Deus, mas para aplicarmos este conhecimento na nossa vida prática, especialmente na vida prática da família, porque somente assim seremos capazes de estarmos vivendo no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, não existe outra ciência. Meus irmãos, não existe outro livro, não existe outra alternativa, não existe outra opção melhor do que esta. Se nós queremos, se eu quero, se você quer uma família segundo o coração de Deus, temos que usar o conhecimento de Deus através da Bíblia como um ponto de referência máximo e maior para a nossa existência. Muito bem. Dito isto, eu quero mostrar e eu quero provar aos irmãos o quanto a teologia bíblica tem a ver com a sua família, com a minha família e com a família. Muitas vezes nós temos entendimento e consciência disso, mas muitas vezes nós inconscientemente. Por quê? Porque nos falta o conhecimento sobre Deus e o conhecimento sobre a Bíblia, a palavra de Deus, como nós de fato deveríamos ter. E a primeira coisa, a primeira questão, o primeiro destaque que eu quero trazer e compartilhar com os irmãos nesta noite é a aliança. A aliança entre Deus e o povo de Deus. A aliança que o Senhor, o Criador, fez com o povo de Israel tem tudo a ver com a aliança que um marido faz com a sua esposa. Quando um homem e uma mulher se tornam marido e esposa, entre eles há uma aliança. E esta aliança é exatamente semelhante com a aliança que Deus decidiu fazer com o seu povo. Em Gênesis 9, o Senhor escreve assim: eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Eu estabeleço a minha aliança com você e com a sua descendência. Ora, o que Deus estava dizendo ao seu povo e o que Ele queria do seu povo com esta aliança? Meus irmãos, o sinônimo, o significado de aliança é compromisso. O sinônimo, o significado de aliança é uma responsabilidade mútua. Este compromisso recíproco, que é muito mais do que apenas um contrato assinado num papel entre duas pessoas diante das autoridades, das testemunhas e das famílias. Mas uma aliança que é sinônimo de compromisso e que é também sinônimo de amar incondicionalmente e ser amado incondicionalmente. Quando Deus fez a sua aliança com o seu povo, Ele tinha essa expectativa. E quando um homem se torna marido de uma mulher que se torna esposa, e entre eles há esta aliança, este testamento, este pacto, a expectativa é a mesma, de amar incondicionalmente e de ser amado incondicionalmente. Uma aliança que deve ser imutável, uma aliança que deve ser fiel e verdadeira, uma aliança que é eterna, que é, como já disse repetidas vezes, incondicional. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a teologia que vem da Bíblia, nós encontramos esse tema, a aliança de Deus com Israel. E é exatamente esta aliança que nós utilizamos como modelo para ser a aliança de um marido, de uma esposa, o futuro pai, a futura mãe, os líderes desta família. Então vejam como a teologia bíblica tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com qualquer casamento que nós estejamos diante dele aqui. Porque a mesma aliança, com o mesmo sentido, com o mesmo significado e com as mesmas expectativas que Deus formulou entre Ele e o povo de Israel, também é esta aliança que deve haver no casamento e na família que sustentará o relacionamento do homem e da mulher. Se nós caminharmos um pouco mais, nós vamos encontrar uma outra questão
um outro tema, uma outra verdade também que está presente na teologia bíblica e que tem tudo a ver com a família. A graça que é a misericórdia que ocorre na vida diária de Deus com o seu povo. As Escrituras declaram que todas as manhãs, que todos os dias, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor se renovam sobre nós, se renovam sobre a nossa vida. A graça, a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa existência e é exatamente por esta razão, por exemplo, que nós estamos vivos e que nós estamos aqui. Mas também esta graça deve estar presente diariamente na vida de uma família. A graça no cotidiano de uma família, caso contrário, esta família será inviável. Portanto, a teologia nos ensina isso. A graça que Deus derrama sobre nós todos os dias. A graça que é o favor imerecido de Deus e que tantas vezes supera a sua própria lei. No caso da família, no caso do lar, no caso da casa. Todos os dias, nós também devemos exercitar esta mesma graça, oferecendo perdão e sendo perdoado. Ah, meus irmãos, se não fosse esta graça, esta misericórdia aplicada na minha vida, no meu casamento e na minha família, eu não teria celebrado no último dia 6 de fevereiro, 26 anos de casado. É só a graça. Para me tolerar, meus irmãos, é só a misericórdia. E praticamente todos os dias. É por isso que os relacionamentos subsistem. É por isso que os casamentos perduram. Porque, meus irmãos, é impossível que dois seres humanos vivam tão próximos e não sejam como dois porcos espinhos, o tempo todo alfinetando, o tempo todo espetando, o tempo todo cutucando o outro. E, às vezes, quando o porco espinho vai namorar com a porca espinha, você já sabe, né? É difícil, é complicado. Quanto mais próximos o porco espinho da porca espinha, mais eles se espinham. Nós somos assim, irmãos. Outra base da teologia bíblica muito importante, outro detalhe do conhecimento de Deus tão precioso das Escrituras Sagradas e que não se aplica apenas em relação a Deus e nós e Deus e este relacionamento do humano e do divino e do humano, mas também que se aplica a nós dentro da família. Outro pilar da teologia bíblica é a capacitação. A capacitação, onde Deus nos capacita, principalmente ao enviar sobre nós o Espírito Santo de Deus e nos conceder os dons espirituais, e Ele então nos dá a capacidade, Ele nos dá o poder, Ele nos dá as condições, Ele nos dá as habilidades e as possibilidades necessárias para nós estarmos servindo. Então Deus nos capacita para servir, e a família é esse instrumento que capacita os seus membros todos os dias. E nós somos capacitados para estarmos servindo dentro da família e fora da família também. Desde que uma criança aprende a dar os seus primeiros passos, desde que uma criança aprende a falar as suas primeiras palavras, desde que uma criança começa a aprender a ler e a escrever e a desenvolver o seu caráter e a sua personalidade, está havendo treinamento, está havendo capacitação, e isso está acontecendo. Nós estamos capacitando e sendo capacitados para servirmos e também para sermos servidos. Assim como Deus então capacita o seu povo, capacita a igreja, envia sobre nós do seu Espírito e nos concede os dons, exatamente para servirmos, o mesmo acontece com a família. E nas coisas simples, irmãos, nas coisas mais simples, nós estamos capacitando, treinando e estamos ensinando, principalmente as crianças. Quando você diz para a sua filha assim, minha filha, hoje a louça é por sua conta, ela vai fazer um bico, ela vai fazer uma cara amarrada, mas siga em frente, você está treinando essa menina. Um dia ela vai se casar, um dia ela vai ser esposa, um dia essa mocinha tão linda e tão preguiçosa também vai ser mãe. E se ela não aprender agora a lavar a louça,
Se ela não aprender agora a fazer café, a fritar um ovo, a fazer um mexidão, eu não sei o que vai acontecer com esse casamento. Quando você diz para o seu filho, leve o lixo lá fora. Quando você diz para o seu filho, lave o carro. Quando você diz para o seu filho, apare a grama do jardim. Quando você diz para o seu filho alguma coisa que o faz ser treinado e capacitado, você está preparando essa criança para que depois seja um profissional de qualidade. Ele começa servindo o papai, a mamãe, o irmão, a irmã e as demais pessoas dentro da casa, e depois ele vai servir na empresa, vai servir na igreja e em outros lugares onde porventura Deus o colocar. Gente, lá em Minas, uma vez eu fiz um casamento preocupado e eu conversei com a mãe da noiva e eu falei para ela, eu estou preocupado porque esses dois vão sobreviver à base de pizza e de hambúrguer, porque ela não sabe fritar um ovo. E aí a mamãe disse para mim assim, pastor, mas o senhor sabe, né? Ela sempre trabalhou, sempre estudou, então nunca deixei ela fazer nada em casa, ela nunca lavou uma blusa, ela nunca passou um pano na cozinha, ela nunca lavou um copo, ela nunca fritou um ovo. E agora só Deus sabe o que vai acontecer. A família deve exercer amor, deve viver amor, capacitando os seus membros. O ensino deve estar presente na família o tempo todo. Diz o texto, ensine quando for deitar, ensine quando se levantar, ensine quando estiver à mesa, ensine quando estiver andando pelo caminho. E não apenas sobre tudo isso que o pastor tem mencionado aqui, mas claro também ensinando sobre moral, ética, integridade e principalmente atenção papai e atenção mamãe, ensinando, qualificando e capacitando o seu filho e a sua filha, ensinando a eles sobre Deus e sobre a salvação. É possível que lá na frente a igreja ensine para o seu filho e a sua filha sobre Deus, sobre a salvação e a Bíblia. Mas quando você, pai, e você, mãe, ensina seu filho e sua filha sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a igreja e tudo mais, então você está obedecendo uma ordem que não é do pastor nem da igreja, mas é uma ordenança do Senhor, o dono da igreja e o dono da família. Finalmente, quando nós observamos a teologia bíblica e conhecemos Deus, e aplicamos esse conhecimento que temos sobre Deus na família, nós encontramos também um outro tema que é basilar para a teologia das Escrituras: a intimidade, este relacionamento, esta proximidade, que desde Gênesis até as últimas linhas de Apocalipse, Deus está repetidas vezes dizendo que quer ter conosco, que quer desenvolver conosco uma aproximação, um convívio, uma amizade, um relacionamento sadio. E isso também deve se aplicar a nós quando estamos falando sobre a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. A mesma intimidade que Deus, o Criador, deseja ter com os seres criados, e no nosso caso, em Jesus, seus filhos, é a intimidade que deve haver na família. Uma intimidade que significa exatamente aquilo que a Bíblia diz que significa, que é conhecer e ser conhecido. Estava saindo com o carro essa semana, e normalmente, quando Rafael percebe que eu estou saindo, ele desce rapidamente as escadas, e eu já tenho que manobrar o carro esperto com a movimentação dele, para não termos um acidente, e ele pede para eu abrir o vidro, e ele sempre pede alguma coisa. Às vezes ele diz assim, pai, só passa lá e traz um chiclete para mim. Pai, só passa lá e traz isso para mim, e traz aquilo outro, ele sempre pede. Mas esta semana eu fui surpreendido com o nosso filho. Porque quando ele desceu e bateu no vidro, e eu abri o vidro da janela do carona, ele falou assim, papai, eu te amo. Eu sabia que vocês iam fazer isso. Onde será que esse menino aprendeu isso? Onde será que essa criança aprendeu isso? Papai, eu te amo.
Aí eu pensei, vou passar na loja e trazer uma caixa de chiclete para ele. Ele é inteligente. Eu estou até achando que ele pensou isso. Eu peço um chiclete, papai traz um chiclete. Mas se eu disser para ele, papai, eu te amo, ele vai trazer o supermercado todo para mim em bala e em chiclete. Deus habita em meio aos louvores e canto dos saltos. Amém. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai! A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.